mansão de 160 quartos, construída sem descanso durante 38 anos. Escadas que não levam a lugar algum, portas que se abrem para o vazio, e um único motivo: enganar os mortos. Essa é a história da mansão Winchester. E você está prestes a entrar. Em 1881, Sarah Lockwood Winchester viu seu mundo desmoronar. Em um espaço de poucos meses, enterrou sua filha recém-nascida, vítima de marasmo, e logo depois perdeu seu marido, William Wirt Winchester, herdeiro da maior fabricante de rifles dos Estados Unidos. Sozinha, em luto profundo e envolta por um silêncio sufocante, Sarah herdou mais do que dinheiro. Herdou o peso de uma fortuna construída com sangue. A cada Winchester Rifle vendido, uma nova vida era tirada. Em guerras, assassinatos, tragédias familiares. Centenas, depois milhares de mortes. E enquanto os cofres da família cresciam, também crescia a sensação de que algo não estava certo. Boatos começaram a se espalhar. Dizia-se que os mortos não descansavam, que os espíritos daqueles que haviam sido abatidos pelas armas estavam presos e sedentos por vingança. Assombrada pelo luto e pela culpa, Sarah começou a sentir que não estava mais sozinha. Sussurros nos corredores, batidas na parede, visões fugazes de figuras à espreita. Algo a observava. Algo queria ser ouvido. E então, desesperada, ela procurou respostas. Foi quando um médium lhe disse: "Você está sendo seguida pelas almas que morreram por causa da fortuna que agora possui. E há apenas uma saída: construir, e nunca parar de construir." Sarah Lockwood Winchester não era uma mulher qualquer. Ela era herdeira de uma das maiores fortunas da América, fruto da indústria de rifles da família Winchester. Seu marido, William Wirt Winchester, havia sido o tesoureiro da Winchester Repeating Arms Company, criadora das armas que conquistaram o Oeste. Mas essa fortuna veio com um preço. Um preço que Sarah logo se convenceu que não era apenas material. Após a morte repentina de sua filha por uma doença misteriosa, e poucos anos depois, do próprio marido por tuberculose, Sarah mergulhou em um luto profundo. Desolada, procurou respostas no espiritualismo, uma prática muito popular na época. Durante uma famosa sessão mediúnica, ela teria recebido uma mensagem de além. A maldição da família vinha das vidas tiradas pelas armas Winchester, e os espíritos dessas vítimas buscavam vingança. O conselho do médium foi claro. Para escapar da fúria dos mortos, ela deveria construir uma casa, sem parar, um refúgio em constante mudança que confundisse os espíritos. Um labirinto que jamais poderia ser concluído. Em 1884, Sarah comprou uma propriedade em San José, na Califórnia. E ali começou uma obra que não pararia por quase 4 décadas. Sem um plano arquitetônico fixo, sem descanso. Apenas marteladas, serras e paredes que mudavam de lugar como se fossem vivas. Por mais que tentassem manter o silêncio, os corredores da mansão pareciam ter vida própria. Funcionários relataram passos onde não havia ninguém. Batidas surgiam atrás de portas trancadas. Sussurros percorriam as paredes à noite. E, às vezes, alguém chamava por Sarah, mesmo quando ela dormia sozinha. Um carpinteiro abandonou a obra após ver uma figura escura atravessar uma parede sólida. Outro jurava que uma voz feminina ditava instruções em seu ouvido, mesmo estando sozinho no sótão. Sarah, por sua vez, não se mostrava assustada, apenas focada. Caminhava com papéis em mãos, anotando medidas e novos cômodos, como se estivesse seguindo instruções invisíveis. Alguns criados diziam que ela entrava em transe durante essas visitas noturnas, que falava sozinha, que conversava com os mortos, e os mortos respondiam. Talvez por isso a obra nunca terminasse, porque ela não estava construindo por vontade própria, mas por obediência. E os que escutavam sabiam disso. Os corredores da mansão Winchester não são silenciosos. Mesmo quando não há ninguém, escuta-se passos leves,
portas que se fecham sozinhas e sussurros que parecem surgir das paredes. Sarah acreditava que as almas dos mortos andavam por ali, espíritos daqueles que morreram pelas armas da Winchester. Era por isso que ela mantinha uma rotina estranha. Às 12 horas da noite, ia até a Sala Azul, onde dizia receber instruções dos espíritos sobre o que deveria construir no dia seguinte. Testemunhas da época contaram que Sarah falava sozinha por horas e que, ao sair, fazia anotações que se tornavam plantas dos cômodos mais bizarros da casa. Escadas que se cruzavam, janelas internas, portas que levavam ao nada. Segundo ela, cada novo cômodo servia para confundir os espíritos e impedir que se aproximassem demais. E mesmo após sua morte, relatos de sons inexplicáveis continuam surgindo. Algumas pessoas dizem que Sarah nunca foi a única a morar ali, e que talvez ela ainda esteja lá. Há registros de hóspedes que passaram apenas uma noite na mansão e juram jamais voltar. Um jornalista, hospedado em 1909, relatou ter acordado com o som de móveis sendo arrastados, embora estivesse sozinho. Ao sair do quarto, viu uma figura atravessar o corredor e desaparecer por uma parede. Outro hóspede descreveu um vulto imóvel ao pé da cama, observando-o em silêncio até o amanhecer. Empregados relatavam portas trancadas que se abriam sozinhas, correntes de ar gélidas vindo de cômodos lacrados, e objetos que mudavam de lugar sem explicação. Muitos pediam demissão após poucas semanas, incapazes de suportar a atmosfera da casa. Dizem que alguns visitantes jamais saíram, que as almas inquietas encontraram abrigo nas passagens sem fim da mansão, que seus passos ecoam pelos corredores como um lembrete. A mansão foi construída para aprisionar espíritos, mas talvez tenha aprisionado mais do que Sarah imaginava. Por trás de paredes aparentemente sólidas, há passagens secretas. Por trás das passagens, cômodos sem janelas, sem portas visíveis, como se tivessem sido lacrados de propósito. Alguns foram descobertos por acaso, décadas após a morte de Sarah. Outros, ainda hoje, aparecem em plantas antigas da mansão, mas não podem ser encontrados fisicamente. Um desses quartos, escondido atrás de um armário giratório, continha apenas uma cadeira de balanço voltada para a parede. Outro, no sótão, tinha marcas circulares no chão, como se algo tivesse sido arrastado repetidamente em volta de um ponto central. Pesquisadores acreditam que Sarah mandava construir e depois selar certos cômodos, talvez para trancar espíritos específicos, ou talvez para obedecer instruções que nem ela compreendia totalmente. O fato é que alguns desses espaços emitem sons, gemidos abafados, batidas surdas, como se algo ainda estivesse preso lá dentro, e como se preferisse continuar assim. Entre todos os cômodos da mansão Winchester, há um em especial que desperta mais temor do que curiosidade. Um quarto escondido próximo à ala leste, conhecido entre os empregados como o Quarto das Vozes. Poucos ousam se aproximar. Aqueles que entraram relataram ouvir sussurros vindos de dentro das paredes. Vozes que murmuram frases incompreensíveis, mas que parecem carregar uma intenção clara: expulsar os intrusos. Curiosamente, o quarto é sempre mais frio que o resto da casa, mesmo nos dias mais quentes do verão. E há relatos de bússolas que giram sem parar quando colocadas no centro do cômodo, como se algo ali interferisse no próprio campo magnético. Segundo um antigo diário encontrado entre os pertences de Sarah, ela evitava aquele quarto. Chamava-o de o ponto de intersecção, como se algo tivesse sido aberto ali e jamais fechado. Alguns acreditam que a mansão não só atraiu espíritos, mas criou uma fenda entre dimensões, e que naquele quarto específico, essa fronteira é mais tênue. Até hoje, visitantes relatam calafrios intensos ao passar pela porta. Alguns juram escutar seus próprios nomes sussurrados no escuro. Outros simplesmente se recusam a entrar, e quem entra nunca permanece por muito tempo. Entre as maiores excentricidades da mansão Winchester, nenhuma é tão simbólica quanto a escada que sobe, até o teto, sem porta,
sem saída. Apenas degraus que levam ao nada. Visitantes costumam parar diante dela em silêncio, como se o próprio absurdo daquele projeto revelasse algo mais sombrio. Por que construir uma escada que termina em uma parede sólida? Pesquisadores acreditam que não era um erro. Sarah Winchester teria mandado erguer estruturas assim como armadilhas espirituais. Caminhos que confundem os mortos. Trilhas falsas para que as almas perdessem o rumo e nunca a encontrassem. E essa escada, em particular, teria sido feita para atrair entidades mais persistentes. Prendê-las no ciclo eterno de subir sem jamais alcançar. Ao longo dos anos, relatos estranhos se concentraram ao redor dessa escada. Pessoas que, ao subir os primeiros degraus, sentem uma vertigem súbita. Outras dizem escutar passos vindo de cima, mesmo sabendo que não há mais nada acima. Uma visitante desmaiou ali e, ao acordar, repetia uma frase em sussurros: "Eles estão descendo agora." Na mansão Winchester, nem tudo foi feito para os vivos, e talvez naquela escada sem destino, os mortos ainda caminhem. Durante uma restauração nos anos 2000, trabalhadores da mansão Winchester derrubaram uma parede antiga e encontraram algo que não deveria existir. Uma sala inteira, sem portas, sem janelas, completamente isolada. Não havia registro daquele espaço em nenhuma planta da casa, nem nas originais, nem nas alteradas por Sarah. Dentro da sala, havia poeira acumulada por décadas. No centro, uma cadeira tombada, ao lado de uma luminária de óleo apagada. Mas o mais perturbador era o que estava nas paredes. Dezenas de marcas de unhas, como se alguém, ou algo, tivesse tentado sair dali desesperadamente. Não havia sinal de entrada, apenas a sala, trancada no tempo. Desde então, funcionários relatam sentir um peso estranho ao passar por ali. Alguns dizem ouvir batidas suaves atrás das paredes, sempre no mesmo ritmo, como uma espécie de código. Outros se recusam a trabalhar naquela ala da mansão. Especialistas sugerem que Sarah mandava lacrar certos cômodos para aprisionar entidades. Mas essa sala, sem nome, sem função e sem saída, parece ter sido esquecida até pelos próprios fantasmas. Ou talvez, escondida de propósito. A mansão Winchester ainda está lá, imponente, intacta. Um labirinto de portas falsas, corredores que se dobram sobre si mesmos e escadas que levam ao nada. É visitada por milhares todos os anos, mas poucos saem de lá sem levar algo dentro de si. Um peso. Um silêncio que parece ter voz. Guardiões do local relatam quedas súbitas de temperatura, bússolas que enlouquecem e sussurros onde não há ninguém. Alguns turistas sentem náuseas, outros desmaiam. Muitos relatam sonhos estranhos nas noites seguintes, sempre dentro da casa, mesmo já estando longe dela. Sarah Winchester morreu em 1922, mas deixou um enigma. Dizem que ela enlouqueceu. Outros acreditam que ela enxergou o que ninguém quis ver. Talvez a mansão tenha sido mais que um refúgio. Talvez tenha sido um aviso, um portal selado com tijolos e medo. Porque uma casa construída para os mortos nunca será apenas uma casa. E quem entra nela nunca sai completamente sozinho.